Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, tudo bem? Tudo ótimo. Sempre acompanho seus vídeos e gosto muito da forma que você dá uma lição para nós diante de relacionamentos. Inclusive, amo seus vídeos. Muito obrigado. A minha história é muito longa. Eu era de São Paulo e me mudei para Taubaté há exatos 2 anos. Em agosto de 2023, conheci um menino chamado Quase falei o nome dele. Melhor não falar. Conheci um menino chamado Trocávamos muito olhares durante as reuniões da igreja, porém só ficava nisso. Chegamos a sair com pessoa da igreja para o boliche, onde ficamos mais próximos. De lá fomos para uma hamburgueria e conversamos entre nós, minha mãe e um irmão da igreja. Ele perguntou quanto tempo fazia que estávamos em Taubaté, sobre minha família, entre outros assuntos. Depois não passou disso. Ele só ficava me olhando na igreja. Nunca teve a atitude de chegar em mim para me conhecer melhor. Então é porque não tem interesse. Quando o homem realmente tem interesse, ele chega junto. Ai, André, mas porque ele é tímido? Não. Uma pessoa tímida, ela tem muita dificuldade de chegar, de criar conexões de início. Aqui já foi criado. Já foi junto, já conversou, já foi para boliche, já foi para hamburgueria. Então, quando o cara de fato tem interesse, ele vem. Ah, mas então por que ele fica olhando? Porque gosta do jogo da conquista. Eu, inocente, achei que era por timidez. Olha lá, tô falando. É porque é mais conveniente para eu acreditar nisso. Foi quando meu pai me alertou que achava ele muito parado e nunca teve atitude para chegar em mim. Então, seu pai é homem, mais velho, sabe. Ele disse que quem gosta de verdade chega na pessoa, não fica enrolando. Olha lá, eu tô falando. É um homem experiente. Um homem experiente sabe disso aqui. Não precisa ser especialista em relacionamento para saber isso aqui. Em 2024, notei umas saídas que ele e a mãe dele saem com umas pessoas da igreja e sempre era o mesmo grupinho. E nesse grupinho tinha uma menina chamada... Comecei a achar estranho. Notei que começaram saídas muito frequentes, onde sempre essa menina ia. Liguei o pisca-alerta nesse momento. Foi indo isso durante 1 ano. Sempre notava que eles sentavam um do lado do outro nos restaurantes que iam e sempre faziam recreações juntos. E você ficou 1 ano observando essa coisa e ainda acreditando que vocês tinham algo? Ou esperando esse algo dele, mas ele continuava me encarando. Ele já chegou a uma vez sentar do meu lado, bem colado, na segunda vez que fomos no boliche. É paixão de jovem, né, gente? Então eu me apego a migalhas, a detalhezinhos. Eu me apego a uma vírgula e não vejo todo o texto. Aí aquela vírgula, ele sentou bem colado em mim, meu Deus, meu coração saía pela boca. Na igreja, sempre que levantava para ir ao banheiro, ele levantava junto. Em outubro de 2024, uma amiga minha tentou ajudar a gente para nos conhecermos melhor e assim nos aproximarmos. Ela tem um pastelaria, né? E havia mandado mensagem para ele comparecer que eu estaria lá. Ele aceitou de imediato e foi todo empolgado no pastel. Pastel, então. Chegou lá, conversamos sobre bastante coisas e também consegui o WhatsApp dele. Foi aí que começou a preservara. Preservara? Será que você quis dizer presepada? Deve ser isso, né, gente? Foi aí que começou a presepada. Deve ser, né? Ele curtia algumas fotos minhas, me elogiava durante as conversas e chegou até dizer que pareço a Dua Lipa. Vai me tocar procurar aqui no Google, bem. Quem é Dua Lipa? Bonita. Chegamos a conversar por semanas e dias seguidos. Porém, comecei a notar que ele sumia uns 3, 4 dias e depois mandava mensagem respondendo minhas mensagens como se nada tivesse acontecido. Ou seja, caso clássico, né, bem? Some, depois volta, responde. Some porque, tem que ficar mandando mensagem. Não para de falar, meu Deus, sabe? E não só, né? Não só. Às vezes é porque ele foi
ficar com a namoradinha, viu? Com a oficial. Por isso que depois ele volta e responde. Comecei a achar estranho. Durante as conversas, ele parecia um entrevistador de RH. Queria saber um monte de coisa de mim e da minha família. Quando faltava, às vezes, nas reuniões da igreja, ele vinha me cobrar porque não fui, queria saber o motivo. Ele criava Instagram, depois de uns meses ia lá e excluía, do nada. Adicionava várias meninas no Insta, até mesmo aquelas que gostam de mostrar todo o corpo nas fotos, vulgares. Teve uma vez que eu mandei solicitação de amizade no Instagram, ele aceitou e no mesmo dia excluiu o Instagram. Achei estranho. Pois é, bem, o que não faltam são sinais para você, as red flags, as bandeiras vermelhas. As bandeiras vermelhas, elas estão quase enrolando em você. Elas estão quase dando na sua cara. Sempre achei ele e a mãe dele bipolar. Ele é filho único, muito comandado pela mãe. Ela adora colocar o filho dela lá em cima como se ele fosse um lorde. Então, aqui eu vejo um outro problema. Eu começo a acreditar que, ai meu Deus, ele é assim por causa da mãe. Não que não possa haver influência, claro, como tudo na vida, mas, meu bem, presta atenção, é mais fácil, a mãe dele influenciou ele ser assim, mas é mais fácil olhar assim, ele é assim. Se foi por influência da mãe, se foi por influência, ele é assim. Porque senão parece que assim, não, é influência da mãe, mas sabe, eu vou fazer ele enxergar e ser diferente. Aí entra a síndrome de Madre Teresa, eu vou ser a salvadora. Estávamos mantendo conversa recentemente e depois de 2 semanas ele assumiu essa menina da minha igreja que andava junto com eles sempre. Ele conversava comigo como se quisesse namorar e eu sempre mostrava as conversas para minha mãe. Todos perceberam que ele só quis me iludir e brincar com meus sentimentos. Veja bem, anjo, aqui eu não estou passando pano para macho escroto. Mas, veja bem, ele deu sinais enormes. Então, cuidado, ele só quis me iludir. Você estava propensa à ilusão. Você estava também se iludindo. Então, repito, tem gente que de fato gosta desse jogo de sedução, como eu já disse lá anteriormente. Agora, se a pessoa está fazendo um jogo de sedução, eu também estou nesse jogo. Então, eu não sou um objeto inerte, feito um barquinho de papel, que o vento joga para lá e joga para cá. Eu não sou um objeto inanimado. Eu sou um ser humano. Então, se o outro está fazendo joguinho, mas eu também estou respondendo a esse jogo. Tem o meu eu aqui também. Aliás, tem o meu eu muitas vezes jogando contra mim, favorecendo o processo ilusório do outro. Detalhe, ele sumiu sem dizer nada e depois apareceu namorando. Eu cheguei a perguntar quais eram as intenções dele comigo umas 2 semanas antes dele assumir relacionamento. Ele veio dizer que só queria amizade e que gostaria de manter só nisso. Ah, olha lá, então. Então, antes dele assumir a outra, ele deixou isso claro para você, hein? Quer dizer, ele me iludiu e depois disse que só queria amizade. E detalhe, eu cheguei a chamá-lo 2 vezes para sair. A primeira, ele disse que estava atrelado com as coisas da faculdade. Na segunda vez que chamei, ele foi super grosso, falando assim, por acaso sou seu dependente? Então, querida, em que momento você está achando que esse cara está te iludindo? Repito, claro, pode ter sinaizinhos aí de que o cara está me iludindo, mas, gente, pelo amor de Deus, eu chamo o cara para sair, ele despista, depois eu chamo de novo, e aí ele me dá um coice desse, e ainda assim você acha que ele está te iludindo? Só porque disse que caso fosse no pastel, chamaria ele. Aí ele falou, por acaso sou seu dependente? Só posso ir quando você for para lá? Ele se acha, é arrogante, grosso e muito submisso à mãe. Então, sabe por que ele se acha? Porque tem uma pessoa como você correndo atrás dele, mesmo com ele te dando coice. Por isso que tem gente que se acha. Tem gente que se acha porque a pessoa se acha mesmo, né? Mesmo as pessoas desprezando a pessoa e ela ainda se acha. Agora, tem gente que se acha porque nós jogamos confete. Então, ele se acha a globeleza sambando. Claro, ele samba cada vez mais, porque eu fico jogando confete. Tanto que essa menina sempre foi muito querida pela mãe dele. Então, você tá vendo? Ó, parece que, tá vendo? O problema é a mãe dele.
Se não fosse a mãe dele, ele estaria comigo. A família ficava forçando os dois a ficar juntos por questões de privilégios na igreja. Fizeram de tudo e conseguiram. Ah, claro, não é? Tá vendo? Ei, família malvada, né? Hein? Parece que a gente voltou para a época dos Capuleto e dos Montecchio, com Romeu e Julieta. Oh, o meu amor é impossível, Romeu, meu Romeu, Julieta, Não, bem, fizeram de tudo e conseguiram. Você está com dificuldade de entender que ele não estava interessado, anjo. E isso não tem que ser motivo de diminuir ninguém. Você, por exemplo, pode não estar interessada em muita gente que se interessou por você. E não tem problema nenhum nisso. Tenho vergonha de falar essa história, porque mais uma vez me coloquei em uma situação na qual poderia ter escutado meu pai. A mãe dele faz uma lavagem cerebral no filho e trata ele como criança. Então, para de se preocupar com a mãe, né? Começa a voltar os seus olhos para você. Comece a se questionar por que eu me iludi também nessa história. Não atribua sua culpa ao outro. Ele me iludiu. Você tem que também fazer o exercício. Por que eu me iludi nessa história também? O que aconteceu? Eu tenho que analisar. Pegue o seu próprio e-mail que você enviou aqui e analise todos esses pontos, os sinais que ele dava. Por que mesmo tendo sinais eu continuei acreditando? Eu continuei pegando os sinais que me eram convenientes. Então, é a autoanálise. Qual é a minha parcela nessa ilusão toda? Onde está a minha parcela nisso? Porque tem relacionamentos que, de fato, o cara, ele dá todos os indícios de que ele está afim da gente. Ele cria toda uma ilusão proposital. E não havia possibilidade da gente ter percebido nenhum sinal de desinteresse. Ele mostrava um interesse claro, assim como ele tinha também um propósito claro, que era, por exemplo, te levar para a cama. Então, esse é o tipo de ilusão que não tinha como a gente descobrir. O cara realmente foi conduzindo, deliberadamente ele me iludiu. Não é o que eu estou vendo aqui. Aqui eu estou vendo um processo onde, os sinais de ilusão dele são muito menores que os seus. Aliás, ele deu muito mais sinais para você não se iludir do que sinais para você se iludir. Então, meu anjo, não se esqueça disso. A gente tem que praticar a autoanálise, porque só quando a gente pratica a autoanálise é que a gente pode se conhecer e assim mudar. Ou seja, amanhã eu não caio nessa situação de novo. Quer vir aqui para o atendimento online? Onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar, é só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.